Na lição deste trimestre, estaremos estudando sobre a linguagem bíblica para os dias atuais de combate às narrativas e patrulhamento ideológico. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Nesta lição, vamos discutir os perigos do ensino progressista para a fé cristã bíblica. O ensino progressista inclui diferentes correntes como o liberalismo teológico, o teísmo aberto e a teologia da libertação, além de suas ramificações como a teologia feminista, a teologia negra e a teologia queer. O objetivo principal destes movimentos é questionar a moral cristã, desafiar a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica dentro das igrejas evangélicas. Nesta lição, vamos ver como os ensinamentos progressistas tentam enfraquecer a autoridade da Bíblia. Estas heresias propagam ideias de que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é apenas um mito. Em 2022, um vídeo de uma militante política circulou nas redes sociais revelando uma estratégia de militantes atuando nas escolas bíblicas dominicais das igrejas evangélicas, principalmente nas classes infantis, onde há maior necessidade de voluntários para o trabalho. É importante alertar os pais e os alunos sobre o que uma ideologia progressista pode fazer na mente de uma pessoa. Devemos permanecer firmes na autoridade da Bíblia como palavra de Deus, reconhecendo que ela é livre de erros e a fonte definitiva da verdade. Também devemos reafirmar a soberania de Deus e a realidade do sobrenatural. Além disso, é importante lembrar que o pecado é uma realidade e que os valores morais baseados nas Escrituras são absolutos e não devem ser relativizados. Devemos resistir aos efeitos prejudiciais do ensino progressista, permanecendo fiéis ao ensino das doutrinas bíblicas e ensinando-as com clareza. Devemos estar vigilantes em relação às influências externas que tentam distorcer a fé cristã e estar prontos para defender a verdade da palavra de Deus. Nossa prioridade é preservar o cristianismo bíblico, mantendo uma postura fiel às Escrituras e buscando o discernimento do Espírito Santo, para rejeitar qualquer ensino que vá contra a verdade revelada nas Escrituras. Número 1. A descaracterização do cristianismo. Estamos vivendo em um tempo de profunda degradação moral. O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo moral contribui para a conduta má da humanidade. É importante lembrar que mesmo em meio a esses desafios, a Bíblia nos chama a viver em santidade em qualquer época da nossa jornada cristã. Além disso, o ensinamento progressista representa um ataque à ortodoxia bíblica. Ele reduz a Bíblia a um mero registro de experiências religiosas, questionando assim a autoridade bíblica e negligenciando suas verdades. Isso nos leva a uma fé vazia, baseada na cultura, no entretenimento e resultados a qualquer custo. Como resultado, os cristãos se tornam mais interessados em buscar prazeres do que em buscar a Deus. A vida da igreja perde o poder transformador do Espírito Santo e não consegue impactar o caráter das pessoas. Devemos permanecer firmes na verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, que pode confrontar a consciência dos pecadores. Com a moral corrompida e a erosão da ortodoxia, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Paulo destaca que, além da má conduta, há falsos cristãos que cativam as pessoas através da sedução e engano. Eles acreditam que os prazeres do corpo não afetam a alma e, portanto, toleram pecados morais como prostituição, ideologia de gênero, drogas, aborto e relativismo moral. Essas práticas são contrárias ao ensino bíblico e revelam a ausência de genuína conversão. Devemos estar cientes do engano desses mestres e seguidores, pois eles serão objeto de juízo divino. Como cristãos, devemos estar atentos a essas tendências progressistas que podem desviar nossa fé e comprometer nossa conduta moral. Devemos permanecer firmes na verdade da palavra de Deus, buscando viver em santidade e rejeitar qualquer ensinamento que vá contra a ortodoxia bíblica. É importante mantermos uma genuína conversão, buscando o conhecimento da verdade e resistindo às tentações e enganos que nos cercam. Lembremos que Deus julgará todos os enganadores e que devemos buscar viver em conformidade com a sua vontade. É muito importante examinarmos as Escrituras sem acrescentarmos ao texto pressuposições. Primeiro, tenhamos um compromisso com a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Prestemos atenção a todo o conselho de Deus e evitemos a ênfase exagerada num só tema ou texto. É um outro erro grave traçarmos um círculo dentro do círculo maior, a Bíblia, e dizermos, na prática, que uma parte das Escrituras é mais inspirada do que a outra parte. Número 2. As teorias progressistas. Na lição são apresentadas 3 correntes teológicas progressistas e seus impactos na fé cristã. A primeira é a desconstrução da Bíblia, uma característica do ensino progressista que rejeita a inspiração e inerrância das Escrituras. O foco está no homem, o que leva a um egocentrismo e enfraquece a consciência do pecado. Essa abordagem busca interpretar as Escrituras de acordo com os desejos humanos, relativizando o pecado, a moral e a fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se afastam do cristianismo bíblico, distorcendo doutrinas e valores cristãos. A segunda corrente é o teísmo aberto, que ensina que Deus é limitado, não conhecendo o futuro em detalhes e não
exercendo o controle absoluto sobre o universo e a vida humana. Essa visão rejeita a presciência divina e sugere que o conhecimento de Deus depende das escolhas livres dos seres humanos. Essa heresia compromete a soberania de Deus, nega a queda, a corrupção humana e afasta a doutrina da providência divina. A terceira corrente é a teologia da demitologização, proposta por Rudolf Bultmann, que busca separar os mitos presentes na Bíblia. Para ele, conceitos como céu, inferno, tentação, demônios e possessão demoníaca são mitos, são vistos como mitológicos. Até mesmo doutrinas como a concepção virginal e o nascimento de Cristo e a promessa da sua vinda são consideradas mitologia. Essa abordagem nega os milagres, sinais e as revelações sobrenaturais presentes na Bíblia. No entanto, afirmamos que a Bíblia é a plena verdade de Deus, atestada pelo Espírito Santo, confirmada pela história, vivida por milhões de pessoas que colocaram sua fé em Cristo. Como cristãos, devemos estar cientes dessas correntes teológicas progressistas e manter-nos firmes na verdade da palavra de Deus. Devemos rejeitar qualquer ensino que diminua a autoridade da veracidade das Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, contendo ensinamentos fundamentais para a nossa fé e prática. Devemos buscar uma compreensão correta das doutrinas bíblicas, confiando na soberania de Deus, aceitando a realidade do pecado e vivendo uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. As teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Número 3. Refutando o ensino progressista. Na lição encontramos 3 maneiras de refutar o ensino progressista e fortalecer a fé cristã. Primeiramente, é essencial reafirmar a autoridade da Bíblia. Devemos reconhecer que a palavra de Deus é divinamente inspirada, inerrante e também completa. O princípio de sola escritura, estabelecido na Reforma, afirma que a Bíblia é a única regra infalível de autoridade final para a nossa fé e prática. Devemos distinguir o que foi revelado por Deus nas Escrituras daquilo que foi inventado pelos homens. É importante resistir à presunção das ideologias humanas e de acrescentar ou retirar algo das Escrituras, ratificando assim a sua autoridade e verdade. Em segundo lugar, devemos ensinar as doutrinas bíblicas. A grande comissão nos chama não apenas para evangelizar, mas também para ensinar os discípulos. A igreja tem a responsabilidade de formar e transformar pessoas, instruindo-as nas doutrinas bíblicas. O ensino é essencial para instruir, expor e corrigir erros. Ele contribui para a transformação da natureza humana, a formação do caráter cristão e o crescimento saudável da igreja. Em terceiro lugar, devemos enfatizar a santificação, fortalecer a autoridade da Bíblia e aprender as doutrinas cristãs. A santificação é o trabalho do Espírito Santo em separar e purificar o crente do pecado, consagrando-o a Deus. Começa com a regeneração e continua até a glorificação do crente. É uma vida de obediência à palavra de Deus, abandonando as concupiscências e vivendo em retidão moral em todas as áreas da vida. Como cristãos, devemos buscar o entendimento claro da autoridade da Bíblia e ensinar as doutrinas bíblicas com dedicação. Além disso, devemos viver uma vida de santidade, separados do pecado e consagrados a Deus. Que nossa fé seja fundamentada na palavra de Deus e que vivamos uma vida transformada pela verdade revelada nas Escrituras. Refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Neste vídeo, somos alertados sobre a descaracterização da fé nos últimos dias e a influência negativa da heresia progressista. Essa heresia critica as Escrituras, enfraquece a ortodoxia cristã e promove a falta de moralidade, levando as pessoas para longe do verdadeiro cristianismo. No entanto, como igreja, não devemos ficar inertes diante desta realidade, mas resistirmos à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando vivemos os valores imutáveis e atemporais da Bíblia no nosso dia a dia, através do poder de Deus em nós. Não devemos apenas aceitar passivamente a descaracterização da fé, mas sim nos posicionarmos firmes na verdade revelada das Escrituras. Quando vivemos de acordo com esses princípios, manifestamos o poder de Deus em nossas vidas, impactando o mundo ao nosso redor. Como crentes salvos, temos a responsabilidade de resistir às influências negativas e de sermos exemplos de uma fé genuína. Devemos buscar viver em conformidade com os valores eternos da palavra de Deus, sendo luz no meio da escuridão e sal na sociedade. É através do nosso testemunho e do poder de Deus em nós que podemos combater a descaracterização da fé e defender a verdade do Evangelho. Que nossa postura seja de resistência à iniquidade, vivendo uma vida de acordo com os valores bíblicos, sendo fortalecidos pelo poder de Deus. Que a nossa fé seja autêntica e transformadora, refletindo a luz de Cristo e atraindo outros para a verdadeira fé cristã. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.